Iniciado no dia 11 de março de 2004, Monster Hunter é uma franquia de action RPG desenvolvida pela Capcom. O jogo em si tem um conceito bem simples. Você pega uma missão, vai à caçada, pega os espólios dos monstros e com isso você pode fazer novas armas e armaduras. Isso resume bem a franquia como um todo. Mas como uma franquia com um conceito tão simples pode perdurar até hoje? Bem, a franquia está viva até hoje, e bem provável que seja por causa do seu principal chamariz, a dificuldade. Monster Hunter tem a sua própria forma de ensinar os jogadores a jogar o mesmo. Cada monstro que aparece no Quest World sempre vai ser mais desafiador que o anterior, fazendo com que você sempre esteja atualizando o seu equipamento. Mas, mesmo atualizar o seu equipamento não é certeza de vitória, visto que as suas habilidades com o jogo devem ser minimamente equivalentes com o seu equipamento, para você ter certo controle da batalha contra os chefes. Falando nos chefes, boa parte deles são extremamente memoráveis e muito desafiadores, sempre mostrando padrões diferentes, e é bem provável que você vai apanhar muito até aprender os padrões de cada um. Mas isso não é uma coisa ruim. Sempre que você perde uma missão, você vai aprendendo alguma coisa, seja isso um novo movimento do monstro ou o local de onde ele descansa. Isso vai gerando um sentimento de evolução, que vai sempre te pondo na linha de frente para batalhas mais difíceis. E nisso se inicia o ciclo de Monster Hunter: caçar um monstro, evoluir o seu equipamento até aparecer um monstro mais forte. Daí você caça outro monstro para melhorar o seu atual equipamento, para poder caçar um monstro mais forte, e repetir até quando acontecer de novo. Uma das coisas que faz variar o gameplay são as armas que você pode usar no jogo. Geralmente a cada novo Monster Hunter, uma nova arma vem no pacote, tendo ao todo 15 armas, sendo uma exclusiva do Frontier. Você só pode equipar uma, podendo trocar de arma a qualquer momento na sua casa. Pode-se dizer que o jogo tem dois tipos de classes, as de combate corpo a corpo e as de longa distância. Cada arma tem sua própria forma de funcionar, mudando até a jogabilidade, fazendo com que cada arma tenha sua individualidade. Então é sempre recomendável testar vários tipos de arma até pegar o tipo que te agrada mais. As de longo alcance são sempre mais táticas, já as de corpo a corpo são mais ofensivas. Monster Hunter é uma franquia com mais de 14 anos de história. Nesses 14 anos, muitos jogos foram lançados, sendo eles principais, spin-offs ou MMOs. Tendo mais de 20 títulos já lançados, fica um pouco difícil de escolher um para começar a sua cansada. Então pode ser dividido a franquia em algumas subséries. Temos os jogos da linha principal, que o seu gameplay é o padrão. Nisso temos jogos como o primeiro Monster Hunter, o DOS, o Portable Surge, Freedom Unite, 4U, Double Cross, enfim. Jogos que carregam as raízes do primeiro Monster Hunter. Temos os spin-offs, como os Poca Poca Feline Village, Mesa Porta Reclamation, Explorers, Stories, enfim. Jogos que diferem da linha principal de gameplay, mas em essência ainda são Monster Hunter. E temos também os que seguem a linha mais do online, que é o caso do Frontier e do Monster Hunter Online, que são jogos canônicos, porém focados totalmente no cooperativo. Mas por onde começar Monster Hunter? Bem, a resposta é bem simples. Se você tem algum console da Nintendo, como o Switch, o Wii U ou 3DS, você vai ter bons jogos para iniciar sua jornada. Os melhores títulos para se ingressar na franquia com certeza são o Monster Hunter 4U e o Generations. Esses dois títulos têm um gameplay muito fluido e um bestiário bem grande, fora que são jogos que tentam dar o mínimo de atenção no modo história. Agora, se você não tem acesso aos consoles Nintendo, mas tem um PS4, Xbox One ou um computador potente, você pode começar pelo Monster Hunter World, principalmente agora que a sua expansão, a Iceborne, está para chegar. E mesmo que seu computador não seja tão potente, você pode aproveitar os últimos dias do Frontier Z ou o Portable Surge no PSP. Todos esses são excelentes pontos de partida para a franquia, se você quer a adrenalina das caçadas. Mas se você quer algo mais casual, porém com a mesma pegada dos jogos principais,
você tem o Monster Hunter Explorers para Android e iOS. Por fim, se você quer uma aventura RPG com exploração de mapa, uma história charmosa para se acompanhar e muitos monstros para se colecionar, bem, o Monster Hunter Stories é a pedida certa para você. Por ele ser spin-off, ele toma várias liberdades criativas, como poder domar monstros e usar eles para lutar contra outros monstros. E com certeza é um dos melhores títulos para o 3DS e um dos melhores jogos para mobile. É bom lembrar que cada Monster Hunter tem suas próprias características individuais, e cada um tem seus próprios momentos memoráveis. No Monster Hunter 3, você pode nadar, por exemplo. Então, cada Monster Hunter vai ter a sua individualidade e suas principais características. Sendo assim, mesmo a essência sendo a mesma para todos os jogos, cada um vai se diferir do outro. Eu comecei Monster Hunter como uma boa parte dos jogadores, pelo Freedom Unite, pro PSP. Eu lembro de ter vários vídeos do 3 Ultimate na época, e lembro de achar o jogo muito interessante. As batalhas contra chefes gigantes no multiplayer, aquilo me encantou de uma forma tão absurda que uma das primeiras coisas que eu fiz quando comprei meu PSP foi colocar o Freedom Unite e começar a jogar o mesmo. Peguei uma Great Sword e fui tentar jogar. Para variar, não curti o jogo, fiquei me forçando a gostar do jogo, mas foi na quest do Queso que eu tive o ápice de diversão e de frustração. Naquela época, conheci várias pessoas por causa de Monster Hunter, pessoas que até hoje mantenho contato. Ouvia várias histórias de caçadas contra monstros que eu nem conhecia e ficava só imaginando como seria quando eu chegasse lá. O tempo passou e esqueci totalmente de Monster Hunter. Eu tinha achado um jogo que eu estava me divertindo muito mais, que era o Phantasy Star Portable Second, e realmente não tinha interesse em Monster Hunter. Meus amigos continuavam jogando o Freedom Unite e o Portable Surge, e eu aos poucos fui me distanciando, tanto das caçadas, tanto deles. Acabou que perdi o contato com muitos desses amigos e, para piorar, nesse meio tempo roubaram meu PSP. Então, se em algum momento eu quisesse jogar Monster Hunter mais uma vez, não ia ser no PSP. O tempo passa e eu só vim voltar a jogar Monster Hunter no 3DS, por recomendação de um amigo. E foi no Monster Hunter 4 Ultimate que eu realmente comecei a curtir a franquia. Chamar pessoas para jogar o multiplayer, jogar o online dele com meu irmão, ficar gritando com monstros, ficar hora procurando recursos para fazer poções, matando monstros para cozinhar quando as rações acabam. Enfim, é o tipo de jogo que quando você joga com alguém fica muito mais divertido. Fora que o 4 Ultimate é um jogo lindo, tanto graficamente quanto em jogabilidade, o que me fez curtir mais esse título, sendo um dos jogos que eu mais curto no 3DS. Fora que o spin-off, Monster Hunter Stories, é de certeza um dos mais belos jogos de 3DS e um dos meus jogos favoritos. A parada de roubar os ovos dos monstros é uma coisa super bacana. Inclusive passei noites adentro conversando sobre ele com o meu amigo Hunter, sobre novos monstros, localidades, boss-game, enfim. Monster Hunter pra mim é algo que une jogadores tanto novos quanto velhos. Sinceramente, eu nunca pensei que iria curtir tanto uma franquia que sua principal característica é a dificuldade e a quantidade abissal de farming que você precisa fazer. Mas no fim, ela te recompensa com o que ela promete. Fora que quase todo mundo que jogou algum jogo dessa franquia tem alguma história para contar. Enfim, como dito anteriormente, eu acredito que Monster Hunter é uma franquia que une tanto jogadores inexperientes, tanto jogadores mais experientes, somente pelo prazer da caçada. Aí ele, mano, você tem que pegar uma armadura e usar as skills do carrinho.